pessoal, estou utilizando esse recurso aqui para montar algumas videoaulas explicativas de alguns conteúdos para o Enem. Não é? Começo hoje falando sobre ética e moral. É importante a gente destacar o seguinte: a moral ela sempre será social. Quando pensarmos em moral, nós temos que pensar em coletividade, nós temos que pensar em regras sociais, nós temos que pensar numa determinada cultura de um povo, ok? Então, como que eu posso definir moral? A moral são o quê? São regras sociais instituídas, ou seja, são as regras que nós vivenciamos ao longo do nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, tá? Então é importante a gente destacar que a moral envolve a coletividade de um ambiente. O que é uma pessoa imoral? Tá? A pessoa ela é imoral a partir do momento que ela conhece as regras sociais, ela conhece as leis, porém ela não respeita as leis. Tá? É aquela pessoa que não segue as regras instituídas por um determinado grupo. Tá? A moral é aquela pessoa que desconhece as regras morais. É aquela pessoa que não tem capacidade de conhecer as regras morais, não tem capacidade de conhecer as leis morais. Então a gente tem que pensar da seguinte forma: imoral é aquele que não cumpre, que não segue as leis. Amoral é aquela pessoa que não conhece. Tá? Uma observação que nós temos que destacar sempre: a cultura muda em relação ao tempo e ao espaço. Com isso, a moral muda de acordo com o tempo e com o espaço. A nossa moral ela é diferente da moral norte-americana, ela é diferente da moral egípcia, ela é diferente da moral italiana, tá? Então a moral diz respeito ao local, a uma cultura local. E a moral ela pode mudar de acordo com o tempo, tá bom? Ética seria o que? A reflexão sobre as leis morais, tá? Então a ética é uma interpretação das leis morais. Enquanto a moral ela é social, a ética ela é pessoal. Tanto é que nós definimos em alguns textos, falamos sobre a ética da seguinte forma: são princípios e valores que norteiam a nossa convivência. Tá? Então a ética ela é o que? Pessoal. Tá bom? Quando nós falamos em Aristóteles, a ética em Aristóteles, nós temos que pensar em dois conceitos: justa medida e felicidade. Segundo Aristóteles, a ética está relacionada à justa medida, o justo meio. O que seria isso? Seria a atuação no meio termo, ou seja, as nossas práticas devem fugir dos excessos e das faltas. A ética está relacionada ao quê? Ao agir virtuoso, tá? Lembrando que virtude é algo que nós adquirimos ao longo da nossa vida. Então a ética está pautada no agir virtuoso, buscando o caminho do meio, a justa medida, o equilíbrio. Ou seja, eu devo evitar os excessos e as faltas. Tá bom? Já a ética kantiana perpassa dois pontos: o dever e a ideia de universalidade. Tá bom? Então, quando eu falo assim, a ética do dever, eu tenho que fazer o que eu devo e não o que eu quero. Tá? Quando praticamos uma ação, nós temos que praticar pensando no outro. Tá bom? E ele diz também que nós não podemos usar o outro como meio, e sim como fim. Nós não devemos fazer o outro de escada. Tá bom? Tá bom? Então Kant fala o seguinte: nós temos que as nossas ações devem pensar no bem da coletividade, nossas ações devem trazer o benefício ao maior número de pessoas, nossas ações devem servir de leis, tá? E eu devo agir como eu devo, não como eu quero, tá bom? E é importante a gente destacar, para fechar com Kant, a ética segundo Kant, eu não posso pensar numa ética só para mim. A ética tem que ser para o coletivo, tá bom? Para fechar, nós trazemos o filósofo Han Jonas, que é um filósofo contemporâneo, tá bom? O Han Jonas trabalha com o conceito de ética da responsabilidade, a ética do meio ambiente. Então eu tenho que me preocupar com as gerações futuras, tá? Eu não devo pensar somente no agora, tá? Minhas ações têm que ser cuidando do agora e pensando no futuro, tá bom? E eu tenho que pensar também quais são as consequências dos meus
dos meus atos. Então essa ética perpassa o seguinte ponto, né? Eu tenho que ter ações que beneficiem a coletividade, que beneficiem o outro, ok?